elemento dessa construção do pensamento moderno é a nova ciência, né? É a ciência moderna, propriamente. Que a gente pode dizer que tem um grande inaugurador, que é o Galileu Galilei, né? Então, vou aqui retomar a história do Galileu, né, que muitos de vocês devem conhecer. É cientista italiano, né, físico, astrônomo, que utilizou de uma técnica nova, que eram as lunetas, né? As lunetas que eram construídas para descobrir novos continentes, né? As lunetas foram construídas para os navegadores. O Galileu aponta a luneta, em vez de apontar para a Terra, como os navegadores faziam, né? Ele apontou para o céu. E ao apontar as lunetas para o céu, ele enxergou as crateras da Lua, ele enxergou as falhas de Júpiter, os buracos em Júpiter, ele enxergou as manchas solares, ele enxergou coisas que ninguém nunca tinha enxergado e desenhou sobre isso, né? Então, o que Galileu inaugura com essa coisa simples de pegar uma luneta, um instrumento técnico novo, apontar para o céu e começar a desenhar, cartografar os corpos celestes, criando a astronomia moderna? Que mudança que Galileu faz com isso? É uma grande mudança. É a importância do método empírico. Então, a ciência agora, para ser ciência, ela vai ter que se calcar na observação. Não existe mais, a partir de então, Galileu começa essa mudança. Se antes, até Galileu, se buscava o conhecimento na razão, como eu falei para vocês, ou seja, nos enunciados que se sustentam neles próprios. Então não precisa de observação para os gregos. Para os gregos, se um pensamento ele é coerente com suas próprias premissas, ele é verdadeiro. É como na matemática. A matemática coloca suas premissas, constrói, deduz ideias, constrói um sistema de pensamento e ele é coerente. Se ele é coerente, ele é verdadeiro. Então, e é claro, né, a ciência desde os gregos, né, busca aplicações. A matemática tem muitas aplicações na arquitetura, na engenharia, sempre teve. E funciona, sempre funcionou. Então é por isso também que os antigos e os gregos jamais duvidaram da sua matemática e da sua filosofia, porque não só ela era coerente, não só ela explicava muitas coisas que o mundo empírico não consegue abarcar, como também tem aplicações práticas. Mas com o gesto de Galileu vem uma outra questão. Porque quando Galileu ele faz isso, ele observa as superfícies dos corpos do Sistema Solar, Júpiter, Saturno, Mercúrio, Vênus, Lua e o Sol, ele começa a provar que a física aristotélica estava errada. Porque existia uma física que durou 2000 anos, que foi de Aristóteles até Galileu, que é a física chamada aristotélica ptolomaica. Essa física dizia que o universo ele é perfeito e a Terra era o centro do universo. E ao redor da Terra existiam corpos celestes. A Lua, o Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno giravam em torno da Terra, em órbitas perfeitas e circulares. Aristóteles dizia que os corpos celestes eles são feitos de uma substância imperecível. Então, segundo Aristóteles, a Lua, o Sol, os planetas, eles são imperecíveis, né? Ou seja, eles não são perecíveis como a Terra. Aristóteles falava de um mundo sublunar. Tudo que está abaixo da Lua, como a Terra, é perecível. Tudo que está acima da Lua, como os corpos celestes, é imperecível. Daí também que os cristãos, posteriormente, vão dizer que o reino dos céus é imperecível. Faz todo sentido. Aristóteles já dizia isso. Os corpos celestes são imperecíveis. Então você vai habitar no céu, num mundo que é imperecível, um mundo eterno, que não tem mais a morte, diferente do mundo daqui, né? O mundo sublunar. Ora, quando o Galileu aponta a luneta para o céu, o que o Galileu vê? Que a superfície da Lua é tão acidentada quanto a superfície da Terra. A superfície da Terra tem crateras, a Lua também. Saturno é acidentado, Saturno tem montanhas, como a Terra. Júpiter também é múltiplo, como a Terra. Vênus e Marte têm montanhas, vales, canyons, como a Terra. É igualzinho à superfície da Terra. E mais ainda, até o Sol tem manchas. Até o Sol tem falhas, né? Até o Sol tem manchas. Então significa que o Sol, como todos os corpos celestes, tem fases. Que os planetas são como a Terra, perecíveis. Então, com esse gesto empírico de Galileu, ele destruiu 2000 anos de física e astronomia aristotélico-ptolomaica, que dizia que os corpos celestes são imperecíveis. Então, veja, com esse gesto, né, de olhar, desenhar, né, observar, mensurar,
E também quantificar, porque o Galileu vai criar a primeira lei sobre a gravitação no seu plano inclinado, né? O Galileu cria esse dispositivo do plano inclinado para poder medir a velocidade da gravidade. Ele vai colocar a importância da empiria, da experiência. Se você não observa e não categoriza, se você não guarda esse conhecimento, né, se você não cria um registro sobre esse conhecimento não é fundamentado. Então, o fundamento agora não é mais a razão pura, como os gregos faziam, mas o fundamento agora é a observação empírica. Então, se os gregos buscavam a fundamentação na razão, agora, a partir de Galileu, a fundamentação estará na observação. Bom, aí com Newton isso se aprofunda, né, com a física newtoniana, né, que vai criar todo um sistema matemático bastante complexo, né? Mas o que eu queria ressaltar com isso, com Galileu, com Newton, com a ciência moderna, é que segundo Alexandre Poiré, né, que é um historiador das ciências francês, né, agora se abre para o mundo moderno um mundo aberto. Não é mais aquele mundo fechado, onde a Terra é o centro do universo, não. Agora o mundo ele é aberto, né? A Terra é um planeta dentre outros. Então a Terra não tem nenhuma importância especial, né? E aí com Kepler e com Copérnico vai se ter a teoria, obviamente baseada na observação, porque esses astrônomos observaram, como Galileu, o movimento dos corpos celestes, e eles vão começar a perceber que vários problemas que existiam na física antiga, que não eram solucionados, agora podem ser solucionados. Um exemplo disso, tem vários exemplos, né, astronômicos disso, né? Um dos exemplos é chamado a retrogradação, né, que quando a gente olha para o céu, a gente vê os planetas se movendo, por exemplo, Mercúrio, a gente vê Mercúrio se movendo assim no céu. Aí chega uma hora que Mercúrio faz assim, ele dá uma ré, volta para trás e depois ele volta, né? É chamada retrogradação. Eles não sabiam explicar por quê, porque se a órbita de Mercúrio é perfeita, Mercúrio deveria ficar sempre girando perfeitamente em torno da Terra, e que não é o caso. E aí, Kepler e Copérnico mostraram, então, que era melhor utilizar o paradigma heliocêntrico, que o centro do sistema solar é o Sol e não a Terra, e a Terra era um planeta que girava em torno do Sol. Então, veja, aí se começa a perder uma série de centralidades, né? Então, a Terra não é mais o centro do universo, a Terra é um planeta dentre outros. Então, veja, o universo se abre como um mundo feito de matéria, e pior, matéria perecível como o nosso. Então, tudo é comum no universo inteiro. A Terra é igual aos outros corpos celestes. Então, isso desacraliza o universo. O universo não é mais sagrado, não é o lugar onde as almas vão, não é o lugar de Deus, não é um lugar religioso. A Terra é tão material, ou melhor, o universo é tão material quanto a Terra. Tudo é material. E hoje em dia, né, a gente tem hoje em dia cientistas e empresários que estão querendo mandar sondas, né, naves espaciais aí para Marte, né, Vênus, né, colonizar esses planetas. Veja, o que Elon Musk, né, faz é a mesma coisa que os antigos navegadores Colombo faziam. É ir para outro lugar para explorar. Isso só é possível porque esse pensamento de que tudo é comum, tudo é aberto e eu posso explorar e espalhar por aí, no universo inteiro, se for o caso. Levar o mesmo padrão de subjetividade para o universo inteiro, né? Mas é porque o universo inteiro ele não tem padrão nenhum. O universo ele é desacralizado. É um mundo aberto, que eu posso manipular, que eu posso observar, quantificar, mensurar, controlar, manipular e explorar. Então é um mundo como periferia. Então veja, são os 3 pontos dessa nova epistemologia moderna. A razão calculadora como alavanca, o ponto de apoio no eu, no indivíduo que pensa, que duvida e que tem a certeza nele próprio. É o indivíduo que agora é o fundamento da certeza. E o mundo que se ergue é esse mundo desacralizado. O mundo que eu posso fazer o que quiser com esse mundo, né? O René Descartes vai dizer isso no discurso do método, né? Que o objetivo, né, um novo método é fazer dos humanos, dos homens, mestres e possuidores da natureza. Ora, isso parece muito ambicioso e para aquele pensamento moderno isso era muito revolucionário, por um lado. Por outro, nós hoje no século XXI a gente vê as consequências disso, né? De pensar que nós podemos ser mestres e possuidores da natureza. Talvez hoje a gente precise de um pensamento trágico, né? Porque a gente não pode fazer com a natureza o que a gente quiser, porque a natureza é uma coisa muito complexa. E ela se comporta como um organismo vivo, que inclusive tem um pensamento talvez que a gente nem entenda direito. Isso tem muito mais a ver com um pensamento trágico, né? A ecologia, o antropoceno, traz para nós forças muito complexas
que nós, humanozinhos, somos, na verdade, muito pequenos diante de um pensamento complexo demais. E é por isso que a gente não controla, por isso que a gente está batendo cabeça e não sai do lugar diante da crise social e política e epistemológica que a gente vive hoje, né? Mas a raiz disso tudo é a raiz moderna, né? A raiz do fundamento no indivíduo, né? O fundamento no eu, né? Então, o projeto cartesiano ele vai ser um projeto bastante moderno, né? É por isso que o Descartes é o primeiro filósofo moderno, né? E, de alguma maneira, ele também é o último dos medievais. A gente vai ver por que Descartes é o último dos medievais. Mas, sem dúvida, ele é o primeiro filósofo moderno, né? Ele vai propor, então, um novo método para a filosofia, e esse método se inspira na matemática, que foi tão eficaz na astronomia e na física, e, ao mesmo tempo, numa nova metafísica. Não uma metafísica que se centra no mundo, no cosmos, como nos gregos, e nem em Deus, como nos medievais, mas sim se centra no eu. Agora, o eu é o fundamento do conhecimento. Então, se para os gregos era o cosmos, se para os medievais era Deus, para Descartes, para a filosofia moderna, o fundamento do conhecimento agora será o eu. O eu encapsulado, o eu solitário, o eu solipsista. Mas o eu. O fundamento da subjetividade do eu. Então, vai ser por esse novo método matemático, essa nova metafísica da subjetividade, que Descartes tem a pretensão de erguer o mundo, de tornar o humano mestre e possuidor da natureza. Tem aqui alguma pergunta, pessoal? Alguma questão? Bom, eu fiz então uma rápida tabela aqui, uma coisa rápida esse ponto 3, né? Só para a gente retomar algumas coisas que a gente já falou, né? Só para vocês entenderem de maneira geral alguns problemas da história da filosofia, né? Você costuma dizer que a história da filosofia tem 4 épocas, né? A filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Então, eu não vou falar muito da filosofia contemporânea porque, primeiro, que é muito complexo, vai fugir um pouco do escopo da nossa disciplina, né? Mas falando de maneira geral, né? Só vou retomar algumas coisas que eu já falei. A gente pode dizer que, dentro das problemáticas gerais da história da filosofia, uma coisa se impõe atravessando toda a história da filosofia: as tensões entre imanência e transcendência. Então, a gente viu ou um mundo que tem razão, sentido nele próprio, na sua complexidade, ou um mundo que é separado em 2 instâncias, em 2 substâncias, onde uma deriva da outra, né? Então, a gente viu na filosofia antiga que se buscava, ou o objeto da filosofia antiga é o ser do cosmos e o funcionamento do cosmos. Mas aí a dualidade vai se manifestar como? Entre os físicos, que é um pensamento da imanência, e os platônicos, que é um pensamento da transcendência. Então, veja, o cosmos pode ser pensado de 2 formas. Ou ele se pensa nele próprio, com forças complexas que o habitam, ou a partir de uma derivação de um mundo inteligível, eterno e imutável, padronizado. É a luta dos físicos e dos platônicos. Na filosofia medieval, né, a discussão é outra, né? O objeto não é mais o cosmos, mas sim Deus, que é a fonte do cosmos. Aquilo que eu falava para vocês do Heidegger, da ontoteologia. Então, estudando Deus, você vai entender o cosmos inteiro, porque Deus é a fonte do cosmos. Então, mais importante do que o cosmos é falar de Deus, que é a fonte do cosmos. E, ao mesmo tempo, um problema, né? Qual é a relação dessa fonte do cosmos com o próprio cosmos? Qual é a relação de Deus com a criatura, com a natureza? E aí toda uma disputa entre uma tradição platônica, por exemplo, agostiniana, e uma tradição aristotélica, tomista. Uma tradição platônica vai privilegiar mais as formas, e a tradição aristotélica mais as formas encarnadas, mas o corpo concreto e individual. Então, é uma coisa um pouco mais imanentista, né? Do pensamento de Tomás de Aquino, né? Depois, com a filosofia moderna, como a gente vai ver e se aprofundar agora, né? O ser não é mais do cosmos nem de Deus, mas o ser é do eu. E agora se busca falar sobre a relação desse sujeito com o mundo. E aí 2 tradições se impõem aí. A tradição empirista, que vai dizer que esse eu, ele nasce a partir do mundo, das impressões do mundo, é pelos 5 sentidos e pelas impressões do meu corpo vivo no mundo que o eu nasce, é a tradição empirista. E a outra tradição, que Descartes é um exemplo disso,
é a tradição racionalista, que vai dizer que o eu tem um fundamento nele próprio, nas suas ideias da razão, e a partir do indivíduo com as suas ideias que você conhece o mundo. Então é como se os empiristas dissessem, né? Para conhecer o eu é necessário conhecer o mundo e os fenômenos que criam o eu, o empírico, que constrói o eu. Os racionalistas vão dizer, para conhecer o mundo é necessário conhecer as ideias do eu, que se projetam sobre o mundo e fazem o mundo ser conhecido. Então são duas tensões aí. Na filosofia contemporânea, as coisas mudam completamente, né? Que é a filosofia do século XX, né? Então, veja, de certa maneira, há um esgotamento de problemáticas, né? A problemática do cosmos se reduz em Deus na Idade Média, depois se vai derivar de Deus o eu, e vai se fazer uma análise do eu na modernidade, mas depois, quando você estuda o eu até o fim, o que sobra? É muito curioso, né? Porque a filosofia contemporânea ela é muito múltipla e ela tem muitas tradições, né? É muito difícil dar uma caracterização firme para a filosofia contemporânea, porque nós estamos ainda vivendo nessa época da filosofia contemporânea. E é uma filosofia ainda muito recente, muito complexa, com muitas tradições e autores diferentes. Mas a filosofia contemporânea, de linha geral, a gente pode dizer, a partir dessa investigação que a gente está fazendo, que busca entender o ser do mundo e sua relação com o pensamento. Entender filosofia, né? Então, qual é a relação do pensamento com o mundo? Qual é a relação do mundo com o pensamento? Né? Daí, duas tradições se impõem na filosofia contemporânea. A tradição da linguagem, que vai dizer que o pensamento é só linguagem, né? A tradição das filosofias da linguagem, Wittgenstein, mesmo segundo Heidegger, né? Toda a filosofia contemporânea vai para a linguagem. Segundo Heidegger, vai para a poesia, vai para a literatura, vai para a linguagem, né? Os estudos da linguagem. Nietzsche, né? Nietzsche dizia, né? Não nos livraremos de Deus enquanto não nos livrarmos da gramática. Então, até o Nietzsche reconhece, né, que o fundamento do nosso pensamento está na linguagem. É a nossa maneira de pensar, as regras gramaticais. A tradição estruturalista, né? Lacan, Lévi-Strauss, né? Roland Barthes, uma série de autores que vão falar da importância dos códigos e da linguagem. Por outro, uma tradição mais recente, da década de 70 em diante, fala da importância da ação, né? Que é a ação que constrói o mundo, e a ação, inclusive, que constrói o pensamento. É a chamada tradição pós-estruturalista, mas também muitos outros, né? Mesmo na filosofia da linguagem, como Austin, que vai dizer que é o ato de fala que constitui os próprios conceitos e o fundamento da linguagem. É o ato, é a ação, e não o código. O código, a linguagem, é criada pela própria ação. Então, em linhas gerais, seriam essas problemáticas, né, da história da filosofia. Né? Mas como a gente estava falando até na resposta da Pierre, né, sobre novas epistemologias, né, essa história nós ainda estamos vivendo, né? E ainda estamos construindo. Né? Mas, sem dúvida, que muitos autores falam que a gente vai precisar de uma nova filosofia, de uma nova ciência, que esteja à altura dos desafios que o século XXI, XXII em diante, nos impõe. Né? E são vários desafios. O desafio ecológico, o desafio político, e também o desafio cósmico, né? Porque, de fato, nos espalharmos pelo sistema solar é quase inevitável, né? Se não no século XXI, nos próximos séculos. Né? Nós temos os meios para isso, por que não faremos isso? Né? Então, são os desafios de cada época. Né? Então, de fato, um novo pensamento é necessário que surja diante das crises que a gente está vivendo hoje na contemporaneidade. Né? Então, apenas um quadro, tá? Para orientar vocês. E aí, avançando ainda para um outro quadro, um quadro seguinte, né, que é o ponto 4, antes de entrar em Descartes, né, assim, como é que a filosofia moderna pensa o sujeito? Mas acho que antes de falar desse quadro, do ponto 4, né, para que faça mais sentido, é melhor partir logo para Descartes e falar do método cartesiano. E depois que eu falar do método cartesiano, aí eu volto para falar sobre a filosofia moderna, né, as diversas maneiras de pensar o sujeito. Alguma questão, alguma dúvida, antes da gente entrar em Descartes? Na verdade, professor, enquanto o senhor estava falando aí, eu fiquei aqui me questionando, vocês estão dando de ouvir que vocês não estão aparecendo aqui para mim, mas o quanto o saber ciência modifica com o passar do tempo e como é arriscado você ficar, e como a gente percebe em alguns locais, algumas pessoas, algumas ciências, inclusive da atualidade, como fixar somente naquilo como algo possível, algo que dá conta de
de tudo isso que nós estamos vivendo é arriscado, né? E pensando pela perspectiva da psicologia, principalmente, o quanto isso pode contribuir ainda mais para essa questão do adoecimento, para essa retirada dessas subjetividades, né? O saber, por exemplo, para mim, desde então, e eu até estava brincando aqui agora há pouco com os meninos no grupo, né? Mandando mensagem no grupo que a gente tem, dizendo que é engraçado que toda vez que eu tenho uma aula de epistemologia, filosofia, sociologia, eu realmente não consigo pensar nada além de, cara, a gente está vivendo isso ainda, E nesses discursos que o senhor vai trazendo, nessas apresentações que o senhor vai trazendo, a gente vê uma evolução da ciência, mas que remonta e ainda configura uma sociedade atual. Né? Eu acho isso muito arriscado, eu acredito que isso é muito arriscado para o sujeito quando a gente para pensar em outras perspectivas possíveis. A colega que trouxe a questão de raiz africana, né, como isso pode ser colocado nessas questões, eu particularmente nunca tinha pensado a perspectiva epistemológica a partir dessa perspectiva. Né? Então, como tem outros saberes e por terem dito para a gente, né, ou por a gente ter se construído numa educação para atender um público específico, vamos dizer assim, quanto a gente deixa fugir esses outros saberes, como a gente se aliena a esses saberes. Então, eu fiquei aqui, na verdade, pensando nessas outras perspectivas, e como a gente, né, que está no mestrado aqui acadêmico, também vai, a partir de agora, construir outras ciências que vão embasar novas ciências, né? Então, era essa reflexão. Sim, te agradeço, Marcos, pela reflexão, ela é importante, né? Acho que é isso, né? Tem um físico brasileiro, né, chamado Marcos Glaser, que ele diz, no livro dele, que o conhecimento é como uma ilha, que conforme o conhecimento, ou saber, o conhecimento de alguém, ou de um grupo, ou de uma sociedade, ou de uma ciência se amplia, que mais a gente entra em contato com o não saber, porque o saber é uma ilha e o não saber é o oceano. Então, quanto mais o conhecimento cresce, mais você entra em contato com o não saber. Então, significa que uma pessoa com pouco conhecimento, ela tem muito pouco contato com o não saber. Por isso que a gente vê frequentemente pessoas, às vezes, que são muito ignorantes no sentido que ignoram muitas coisas. Elas se apegam às poucas verdades que ela tem, e às vezes são dogmáticas e duras, porque elas acham que já sabem tudo, o pouco que sabem. Quando a gente amplia o conhecimento, mais a gente entra em contato com o não saber, né? Ou seja, com o oceano. Então, quanto mais a ciência evolui, mais a gente vê o quanto a gente não sabe, a gente tem consciência do quanto a gente não sabe. Isso é fantástico e fundamental, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Então, isso que você falou, Marcos, é importante, né, para mostrar, né, para vocês que a psicologia não está acabada, né? E é por isso que o pensamento de vocês, a dissertação de vocês, vai fazer a psicologia se ampliar, e tem de fazer a psicologia se ampliar. Vocês têm que buscar, e eu sei que isso é ambicioso, tá? Não precisa ser feito no mestrado, pode ser feito no doutorado, numa vida inteira. E se vocês não quiserem fazer também, não importa, né? Sigam o caminho de vocês. Mas é importante criar novas epistemologias e novas metodologias. Que a gente tem muito uma concepção de que as coisas estão prontas, né? Um pensamento representativo. Eu vou olhar num livro, num artigo, uma metodologia e vou aplicar. Uma epistemologia e vou aplicar. Mas espera aí, será que se o objeto de estudo não implica inventar uma epistemologia e inventar uma nova metodologia? Veja, foi isso que Eduardo Vieira de Castro fez na antropologia. Ele escutou os indígenas, particularmente os indígenas da Amazônia, mas ele também comparou com vários dados etnográficos de antropólogos de todas as Américas, fez um estudo comparativo e tentou se inspirar no pensamento indígena para pensar uma nova epistemologia, que ele chamou de perspectivismo ameríndio, que é uma mistura com a filosofia, particularmente com a filosofia de Deleuze, e os dados etnográficos. Então ele se inspira nos índios, ele até diz, né, os indígenas têm conceitos, ele diz isso. Os indígenas criam conceitos, e o perspectivismo ameríndio é uma tentativa de escutar e entender os conceitos dos indígenas. Então, será que isso não é possível na psicologia, nas pesquisas de vocês? Que novo conhecimento cada objeto de pesquisa de vocês traz? Então, vocês não precisam simplesmente aplicar uma epistemologia, aplicar uma metodologia. É o próprio campo que vai dizer qual epistemologia ele precisa. E mais, às vezes é necessário torcer, criar, inventar uma nova epistemologia e uma nova metodologia para os seus objetos de pesquisa. Então, isso vale para todas as ciências, particularmente para a psicologia,
que tem como objeto de pesquisa um outro sujeito, né? Então, a psicologia torna tudo muito mais complexo, né? Que é um objeto que age, fala, reage, né? Então, a necessidade de uma outra epistemologia, de uma outra metodologia se impõe, né? Agora, é claro que isso é uma tarefa complexa, mas, né, pelo menos é mais divertido, mais animado, né? Criar, inventar, né? Do que simplesmente reproduzir, né? Aplicar. Beleza, pessoal? Vamos avançar então para Descartes? Bom, o Descartes, né? E aí eu vou tentar apresentar em linhas muito gerais, né, o pensamento cartesiano, né? Apresentar, sobretudo, a ideia de Descartes, né, como o eu, como fundamento do conhecimento, e o método de Descartes para fazer com que esse eu seja, de fato, uma fonte para o conhecimento. Então, essas duas ideias que eu queria discutir com vocês, né? De que maneira Descartes busca um método novo, baseado na ciência moderna, inspirado em Galileu, para construir uma nova filosofia, e, ao mesmo tempo, como é que Descartes funda um novo ponto de apoio para a filosofia, que é o próprio sujeito, que é o eu, o sujeito enquanto eu. A primeira coisa importante de Descartes, né, que é o aspecto revolucionário e inovador de Descartes, é que Descartes tem uma crítica profunda ao método escolástico. O método escolástico foi a filosofia medieval, de maneira geral, ou seja, a filosofia das escolas. A gente está falando aqui da necessidade de inventar epistemologias e metodologias, né? Mas veja, é inevitável, a universidade também é uma escola, ou seja, a universidade transmite conhecimentos, de certa maneira, prontos, né? Faz parte, né? A universidade faz parte de uma tradição científica. A gente depois vai ver isso com Thomas Kuhn, né? A ciência também tem tradição, né? A ciência tem inovação, mas a ciência também tem tradição. Então, vocês aprendem a tradição da ciência, da psicologia, né? Bom, na Idade Média também era assim. Existia uma tradição que era a tradição escolástica, que era a tradição que se fundamentava muito no pensamento de Platão, de Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, Ockham e diversos outros autores, e um método próprio da escolástica, que era um método até interessante, né? Método de pesquisa que se baseava muito na razão e na linguagem, que é o método que eles dividiam uma aula na Idade Média em 3 etapas, né? Que eles chamavam de lexio, que é a leitura, então os alunos tinham que ler os textos, a pré-lexio, que é antes da leitura, né, na verdade. Começa com a pré-lexio, que é a preleção, né, o professor dá uma aula expositiva sobre um tópico. Depois a lexio, que é a leitura dos textos. E, por fim, a disputatio, que era quando os alunos discutiam o texto e buscavam argumentos para criticar ou fundamentar o texto. Essa era a aula da Idade Média. Você vê que até hoje a gente tem muito disso, né? Preleção do professor, aula expositiva, leitura de textos e discussão de textos. Então, nós ainda somos muito escolásticos, né? Nós na universidade, né? A universidade é uma instituição medieval, foi criada no século XI, XII na Europa, né? Então, até hoje nós temos muito disso. O problema do método escolástico é o seguinte, é mais na disputácio, no terceiro momento. Porque para poder fundamentar uma ideia, as pessoas buscavam apoio na tradição. Então, para defender assim, né? O humano tem alma ou não? Aí os alunos iam dizer, mas segundo Santo Agostinho, tal coisa, segundo a Bíblia, segundo Guilherme de Ockham, segundo fulano. Você pode dizer, mas professor, a gente faz isso até hoje. Não, como é que a gente fundamenta o nosso conhecimento? Citando um monte de autor, né? É o famoso argumento da autoridade, né? Então, isso era muito forte na Idade Média, né? Mas veja, hoje mudou um pouco, aí vocês vão ver que a gente não é tão medieval assim. Então, as formas ainda parecem formas da Idade Média, mas tem muita diferença, né, na maneira de pensar. Porque para os medievais era isso, é o argumento de autoridade que vale. Então, quanto mais importante, quanto mais autoridade tem um autor, mais vale o seu argumento. Para Descartes, com Galileu, né, com a modernidade, não é importante mais, não é suficiente, melhor dizendo, se basear na tradição. Porque o mundo está trazendo novos conhecimentos e novos problemas que a tradição não explica mais. Então é necessário agora partir das evidências, dos dados novos. Então não é o que Aristóteles e Ptolomeu falam sobre o céu. Agora Galileu aponta sua luneta para o céu e encontra uma evidência que destrói 2000 anos de física aristotélica e ptolomaica. Então agora é evidência. É evidência empírica que vai se fundamentar um novo método.
Então, se o método escolástico era um método racional, linguístico, que se baseia no argumento de autoridade e numa racionalidade coerente, agora o início de tudo não é a autoridade, não é a tradição, é o novo, é o agora, é a evidência. Bom, a partir dessa busca de partir de evidências, né, o Descartes, então, no discurso do método, ele vai criar um percurso que até hoje, de alguma maneira, nos influencia na universidade, nos nossos métodos de pesquisa, né, que é o método, né, como busca de identificação de um problema e a busca de sua lei. Então, diferenciar um verdadeiro problema de um falso problema. Então, para Descartes, né, então vocês vão ver que essas regras do método de Descartes têm muito a ver com regras que a gente segue, por exemplo, para fazer um projeto de pesquisa, de mestrado, de doutorado. É muito parecido, né? Aquelas etapas de um projeto de pesquisa, né? É um método cartesiano. Então, quais são essas regras, né, que o Descartes propõe? Em primeiro lugar, é a evidência, que é a descoberta de objeto de pesquisa. Então, para Descartes, a evidência tende a se dar, o objeto ele tende a aparecer para a mente de maneira clara e distinta. Então, quando você tem um objeto claro e distinto na sua mente para investigar, isso torna esse objeto um objeto possível de ser analisado. Então, quando esse objeto ele não tem uma clareza, né, ele não é claro nem distinto, é sinal de que esse objeto, na verdade, é composto de vários objetos. Então, você tem que dividir ele. Então, veja, o método de Descartes é um método analítico. Se um objeto ele parece complexo, composto de vários elementos, você tem que separar ele em elementos menores, para então você buscar nesses elementos menores a evidência. Então, por exemplo, a aritmética lida com números complexos. Mas você pode reduzir essa complexidade a partir da evidência do número como ideia. A unidade, por exemplo, ou o número como ideia, é uma evidência. Um outro exemplo da geometria. A geometria é muito complexa, né? Então, a gente pode, a partir da geometria, projetar um prédio inteiro. Um engenheiro, um arquiteto projeta um prédio inteiro a partir de linhas geométricas, a partir do fundamento geométrico. Mas a gente pode reduzir toda a complexidade da geometria, né? Por exemplo, os sólidos, né? Que são figuras de 3 dimensões. A gente pode reduzir um sólido a um plano, uma figura de 2 dimensões. A gente pode reduzir uma figura a um ângulo. A gente pode reduzir o ângulo à linha, a gente pode reduzir a linha ao ponto. Então, tudo na geometria é uma derivação, uma dedução do ponto. Porque se você coloca vários pontos juntos, vira uma linha. Se você quebra a linha, você cria um ângulo. Se você junta os ângulos, você cria uma figura. Se você projeta a figura, você cria um sólido. E a partir daí você pode criar uma nave espacial, um prédio, projetar o que você quiser. Então, veja, toda a complexidade da geometria se reduz à evidência de um ponto. Um ponto claro e distinto. Então, a evidência, segundo Descartes, se baseia no caráter singular e indivisível de um problema, né, de um objeto. Em segundo lugar, né, é necessário desmembrar esse objeto e argumentar a partir desse objeto. O que significa desdobrar esse objeto? É dizer assim, mas veja, o ponto ele se transforma em quê? Em linha, em ângulo, em figura, em sólido. Então você pega, veja, é um desmembramento do ponto, né? A gente aprende na geometria, né, que um somatório de pontos é uma linha. Então, se você divide o ponto, você vai criar uma linha. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo da psicologia, né? O Freud, ele descobriu o inconsciente a partir da sua própria autoanálise, que ele descobriu os seus sonhos e os seus desejos recalcados, e também quando ele viu, né, nas aulas de Charcot, o fenômeno da histeria, e que Charcot podia hipnotizar algumas pessoas que entravam em estado histérico, e que depois saíam do estado histérico e não se lembravam de nada. Bom, aí Freud viu uma coisa importante. Existe um continente não consciente da subjetividade. Eu estava dando o exemplo do Freud, né, para poder falar do Descartes, né, e de certa maneira falar do que vocês fazem no trabalho de vocês, né. Então, um objeto de pesquisa ele tem que se dar de maneira clara. Quando a gente pega esse objeto e analisa em diversas partes, veja o que vocês fazem nos projetos de pesquisa. Então, Freud, por exemplo, né, ele analisou o inconsciente a partir das suas formações, né, o que ele chama de formações do inconsciente. Sonhos, xistes, atos falhos, sintomas. Então, ele analisou o inconsciente a partir de 4 dimensões.
Vocês fazem a mesma coisa, vocês têm um objeto de pesquisa e vocês dividem esse objeto de pesquisa num objetivo geral do projeto de pesquisa, né? Analisar tal e tal fenômeno, e depois vocês dividem, analisam esse objeto em objetivos específicos, que é uma espécie de fatiamento ou análise do objeto. Então, essa é a análise, né? A síntese é quando... Bom, aí quando você divide em várias partes, o que você faz na sua dissertação? Vocês vão fazer um capítulo para cada objetivo, né? E aí vocês vão analisar o fenômeno, vão se aprofundar num aspecto, no aspecto 1, no aspecto 2, no aspecto 3, no aspecto 4, digamos assim. Depois que você termina toda essa investigação, e você investiga exaustivamente, né, na medida do possível, cada aspecto do objeto, por fim, na conclusão, nas considerações finais, você faz uma reconstrução do objeto, uma síntese, uma reconstrução do seu percurso, na verdade. E agora o objeto ele não tem mais aquela simplicidade que ele tinha no início, na evidência, ou no problema geral, ou no objetivo geral. Ele tem uma complexidade que ele não tinha antes. Porque você investigou, porque você passou por várias etapas, né? Então, a síntese é a reconstrução do objeto como um todo, permeada pela razão, por uma investigação. E, por fim, né, Descartes propunha a enumeração e a revisão. Você enumerar as etapas de uma pesquisa e revisar todo o percurso. Veja, é muito parecido com o que a gente faz nos nossos projetos de pesquisa, né? Então, é um método bastante moderno, né? O método de Descartes. Não é à toa que quando Descartes ele escreve o discurso do método, ele escreve e publica o livro em francês, sendo que a língua oficial da intelectualidade europeia era o latim. Todas as universidades europeias falavam latim. Isso era uma coisa interessante da Idade Média, né? Você era alemão, mas queria fazer prova de direito na Itália, e lá todo mundo falava latim, né? Então, em toda a universidade europeia se falava latim, ela era a língua oficial. O Descartes ele escreve em francês, né? Então, o que ele quer fazer isso com o discurso do método escrito em francês? Ele quer fazer uma crítica à tradição. Então, vocês vejam que o problema da crítica à tradição está sempre voltando, né? Cada época, cada novo descobridor, né, inventor precisa fazer uma crítica à tradição. Então, Descartes faz a crítica à tradição escolástica, inclusive utilizando uma língua comum, a língua popular, que as pessoas utilizam. Descartes, com esse gesto, ele também quer dizer que qualquer um, mesmo fora da universidade, pode ter acesso ao conhecimento. Então, tem um aspecto de popularização também, né? E também de tirar o poder e o saber da mão dos padres, da mão da igreja, né? Que influenciava, que criou as universidades europeias e que tinha o saber ainda nas suas mãos. É só um dado biográfico importante, né? Tem um filme que vale a pena vocês verem sobre Descartes, né? Que se chama Descartes, feito por um grande cineasta italiano, né, que é o Roberto Rossellini. O Roberto Rossellini tem uma série de filmes sobre filósofos, que é muito interessante, muito, muito bons. Um filme sobre Sócrates, um filme sobre Descartes, um filme sobre Pascal e um filme sobre Santo Agostinho. Muito bons esses filmes do Rossellini. E tem um filme bem grande sobre Descartes. E que a gente vê um pouco sobre a vida de Descartes e vê como é que ele teve muita dificuldade de vida porque ele teve que lutar contra a igreja, né? Assim como Galileu, que foi condenado pela igreja, né? E a igreja não aceitava as teses de Galileu e obrigou Galileu a se calar naquele momento, né? Mas Galileu venceu historicamente, que a igreja 500 anos depois teve que reconhecer que ela estava errada. Da mesma maneira, Descartes lutou muito contra a igreja, né? Porque achavam suas teses, né, contra a escolástica, né, contra o pensamento oficial da igreja. Então, Descartes, na sua época, foi um revolucionário, né? Valeu, Sofia, esse filme aí, Cartésios, né, do Roberto Rossellini. Então, o Descartes, ele é um revolucionário, é um inovador. Mesmo que hoje a gente possa considerar Descartes, digamos assim, um adepto da tradição, mas veja, é porque a nossa tradição, né? A gente já está 400 anos depois de Descartes. Então, Descartes, para nós hoje, é uma figura da tradição. Mas, na sua época, ele foi um revolucionário. Ele foi um crítico da tradição da sua época. Sobre as regras do método, alguma pergunta, pessoal? Alguma questão? É bem simples o método de Descartes, né? Meio que a gente faz até hoje, né? Nas nossas pesquisas. Mas se tiver alguma questão, alguma dúvida, né? Bom, então, já que falamos do método, agora a gente vai falar sobre essa ideia da subjetividade, eu coloquei aqui, egocentrada como fonte da verdade.
E eu vou tentar falar muito rapidamente, né, qualquer coisa a gente retoma na aula que vem, sobre essa ideia de cartesiana da subjetividade egocentrada, né? Então, eu coloquei a subjetividade egocentrada para que vocês não percam de vista, né, que existem outras formas de pensar a subjetividade para além do eu, né? Então, o Descartes ele pensa uma subjetividade centralizada na ideia do eu. É por isso, por exemplo, que o Lacan vai dizer que a psicanálise não é uma psicologia, que a psicologia se fundamenta no eu, enquanto que a psicanálise se fundamenta no inconsciente. Então, são tradições. É basicamente essa a diferença, né? Que a gente escuta muitos professores de psicanálise falando isso. Ah, psicanálise não é psicologia. E a gente sempre se pergunta assim, ué, mas tá fazendo o que aqui, então, se você está dando aula na faculdade de psicologia, né? É simples, né? A ideia de Lacan, né? Resumidamente, né? É porque é uma crítica à ideia do eu. Então, Então, por que a psicanálise está numa faculdade de psicologia? Porque a subjetividade vai muito além do eu. Existem tradições na psicologia que vão centrar no eu. E existem tradições que vão pensar a subjetividade para além do eu. Então, basicamente, essa ideia é lacaniana. Então, Descartes ele vai pensar uma subjetividade egocentrada. Aí a gente já vê que essa ideia cartesiana de uma subjetividade egocentrada se fundamenta numa história, numa tradição cristã, como a gente viu. É a ideia do indivíduo, filho, criado por Deus, espírito, alma, que se relaciona diretamente com Deus. Então você vê que essa é uma tradição cristã, né? Por isso que Descartes se tornou compreensível na sua época, né? Então a subjetividade egocentrada tem um fundamento na ideia do indivíduo do cristianismo. No entanto, esse indivíduo cristão medieval, ele se defrontou com um monte de crises, né? Como a gente falou, né? Renascimento, reforma protestante, grandes navegações, capitalismo, fim do sistema feudal, nascimento dos estados nacionais, revolução científica. Então, assim, tudo estava mudando. Então, significa que as antigas verdades do homem e da mulher europeus estavam em frangalhos. Não era possível mais manter a antiga filosofia escolástica, porque o mundo já era outra, a ciência já era outra, a política já era outra, a economia já era outra, a sociedade já era outra, a estética já é outra. Não dá mais para se manter a antiga filosofia, né? Isso era uma nova filosofia. Então, Descartes ele vai construir essa nova filosofia para um tempo novo. Então, se o tempo é novo, significa que as antigas verdades não se sustentam. Então, se as antigas verdades não se sustentam, a única coisa que sobra ao sujeito é a dúvida. Então, era próprio da filosofia do século XV e XVI uma retomada de autores da antiguidade que buscavam a dúvida, como, por exemplo, a tradição acadêmica, os antigos acadêmicos, o platonismo, um certo neoplatonismo também, o epicurismo também foi retomado. Uma série de tradições antigas, né, particularmente o ceticismo acadêmico, foram retomadas nessa época cartesiana. Por quê? Evidencia isso, um mundo em dúvida com relação às suas certezas. Daí, Descartes tem uma genialidade muito própria, que ele erige a dúvida em método. E o Descartes, no livro O Discurso do Método, mas também nas Meditações Metafísicas, ele fala um pouco sobre a sua própria trajetória, que ele buscou, nele próprio, resolver as suas próprias dúvidas. Descartes era um cara muito inquieto, um errante, teve uma vida muito diferente, né? Nesse filme do Roberto Rossellini conta um pouco essa vida de Descartes, ele foi militar, tinha uma relação com a igreja, porque estudou com os jesuítas, mas também uma crítica muito grande, era muito interessado em ciências, em medicina, estudava um pouco de tudo, ele era muito inquieto, intelectualmente. E aí, é óbvio, né, para uma pessoa inquieta intelectualmente, ele não pode confiar em nada, ele tem que estudar um pouco de tudo, tem que aprender com um monte de gente, mas no fundo ele tem que confiar nele próprio e nas suas próprias certezas, né? E aí, então, Descartes, a partir da sua experiência pessoal, mas também, nós diríamos, a partir de um contexto de mudança social nos últimos 200 anos, né? Então, no século XVII, o Descartes vai fazer da dúvida um método, né? Chamada dúvida metódica. Então, nas Meditações Metafísicas, no texto que eu passei para vocês, vocês leram isso, né? De como é que Descartes ele vai colocando uma série de dúvidas para, então, fundamentar o conhecimento verdadeiro. Então, Descartes está preocupado com a verdade, com o conhecimento. Então, veja, qual é a evidência que Descartes, qual é o problema que Descartes se coloca? É possível uma verdade? É possível um conhecimento seguro? Ok, então essa é a evidência de Descartes. A busca pela verdade e, a partir disso, a construção de um conhecimento seguro.
Muito bem, como é que a gente vai analisar esse problema? Então, esse é a evidência, verdade. Como é que a gente analisa a verdade? Quais são as etapas? Objetivo específico 1, 2, 3, 4, 5. Quais são os objetivos? Como é que a gente divide isso? Bom, a gente vai ter que, então, investigar sobre as fontes do conhecimento. Se a verdade é o fundamento do conhecimento, temos que buscar, então, experiências humanas que nos levem à verdade. Quais são as experiências humanas que não levam à verdade? Primeiramente, os sentidos. Eu vejo alguém, tenho certeza que vejo alguém. Eu escuto algo, tenho certeza que eu escuto algo. Eu sinto um gosto, tenho certeza que eu sinto um gosto. Então, a primeira fonte de conhecimento são os sentidos. Então, os sentidos é uma primeira fonte de conhecimento. No entanto, Descartes logo vai questionar isso, porque desde os gregos há toda uma discussão sobre como os sentidos nos enganam. Então, eu vejo alguém na rua, à distância, acho que é fulano. Quando chega mais perto, é Beltrano. Quando eu pego um cabo de vassoura, mergulho na superfície dentro da água, parece que o cabo de vassoura está quebrado. Mas isso é um efeito ilusório da reflexão da luz. O cabo não está quebrado. Quando eu tiro o cabo da água, eu vejo que o cabo está inteiro. Então, os sentidos nos enganam o tempo todo. Eu posso escutar algo, mas não estou escutando. Na verdade, estou escutando meu próprio pensamento. Achei que escutei algo. Então, os sentidos nos enganam o tempo todo. Então, Descartes vai dizer, os sonhos não são um lugar seguro. Ou melhor, os sentidos não são um lugar seguro para o conhecimento. Em seguida, Descartes vai analisar os sonhos. E, obviamente, os sonhos é um lugar que o conhecimento é ainda mais inseguro. Porque nos sonhos tudo muda, né? As coisas mudam o tempo todo. O sonho é um território ainda mais instável do que o mundo dos sentidos. E, por fim, Descartes vai falar da loucura. Ele chega a falar da loucura, que virou um tópico famoso para o Michel Foucault, né, na História da Loucura. O Descartes vai dizer, e a loucura? Né? Será que a loucura é uma fonte de conhecimento? O Descartes vai dizer, não. A loucura, né, as pessoas que deliram, essas pessoas não devem nem ser escutadas. Né? Então, o Michel Foucault vai dizer que esse gesto de Descartes nas meditações metafísicas, em dizer que a loucura não serve para nada, não é fonte alguma de conhecimento, foi o primeiro gesto ocidental de exclusão da desrazão, o que vai redundar depois, 2 séculos depois do nascimento da psiquiatria, dos asilos e dos manicômios, onde os loucos serão excluídos completamente, e onde a psiquiatria não vai escutar os loucos, mas vai falar um monólogo infinito sobre a loucura, né? Então, você não escuta o louco, você fala sobre o louco, é o que o psiquiatra vai fazer. Então, segundo Michel Foucault, esse gesto já estava em Descartes, porque Descartes diz que a loucura não tem conhecimento algum. Então, a gente não precisa escutar nada da loucura. E o Michel Foucault vai mostrar na História da Loucura que não, né? Que existem muitos autores que escutam a loucura. A psicanálise, Freud, mas também Nietzsche, mas também Antonin Artaud. Muitos artistas, cientistas, filósofos escutam a loucura e aprendem muito com a loucura, né? Acho que para nós psicólogos isso é evidente, né? O quanto que a gente aprende na escuta da loucura. Né? Mas para Descartes, não. Para Descartes, a loucura é uma fonte de mudança, de erro, de engano, e não deve ser excluído. Então, veja, Descartes fala aí de 3 fontes de engano. Os sentidos, os sonhos e a loucura. Curioso, né? O corpo, né? A imaginação, os sonhos e a criatividade, a loucura, né? São dimensões onde que são excluídas, né? Isso é muito curioso, né? E fala muito da modernidade também, além de Descartes, né? Bom, aí avançando, mas Descartes diz que existe um lugar que a gente pode ter uma certeza bem segura, mas ainda relativa, né? Que é a matemática. Depois vocês vão entender por que a certeza é relativa. Porque na matemática é muito curioso, né? Independente se você está delirando, independente se você está sonhando, independente se você está em vigília, 2 mais 2 é igual a 4. No sonho, o somatório dos ângulos de um retângulo, de um triângulo, é 180 graus. Então, esteja sonhando, esteja acordado, a matemática funciona. Então, a matemática não depende do seu estado de espírito, é uma matemática objetiva. Ela tem premissas e as premissas funcionam. Então, segundo Descartes, a matemática é um lugar onde a gente pode ter uma certeza. Então, a matemática funciona de maneira universal, funciona para todos os sujeitos, e funciona de maneira universal e funciona de maneira necessária. A matemática não tem erro, a matemática é segura. No entanto, por que é uma certeza relativa?
Porque Descartes vai dizer, aí ele vai radicalizar a dúvida, né? Ele vai dizer assim, é uma certeza relativa porque talvez possa existir um ser que manipula a minha mente, que me faz acreditar que a matemática é segura quando na verdade não é. Mas alguém, a Daisy queria fazer uma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém levantou a mão? Não engano, né? Bom, então, voltando, né? Então, o Descartes vai postular a ideia de que pode existir, porque se nós somos, né, um ser pensante, né, um ser que duvida, um ser que pode ter algumas certezas, Descartes vai postular colocar uma hipótese, né, de um gênio maligno. Ele diz assim, e se existir um gênio maligno que, como um Deus enganador, manipula a minha mente, manipula a minha cognição, e me faz acreditar que 2 mais 2 é igual a 4, quando na verdade isso é mentira. Ele está se divertindo com a minha mente. Me faz acreditar que o somatório dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, mas na verdade não é. Ele está manipulando a minha mente. Essa hipótese da dúvida hiperbólica, né, do gênio maligno, é uma dúvida hiperbólica, ou seja, exagerada, porque não tem como sair disso, né? Se você acreditar que um espírito superior a você manipula a sua mente, te faz acreditar que algumas coisas são certas, quando na verdade elas não são, ele está só brincando com você, tal como a gente pode brincar com uma criança e contar histórias, enfim, brincar, né? Então, um Deus, um gênio, manipula você. Então, aquilo que você acha que é verdadeiro não é, só uma brincadeira. Isso, o conhecimento chega a um ponto de estilhaçamento, né? É uma dúvida hiperbólica, ou seja, se isso existe, se isso for possível, tudo pode ser mentira. Vocês vejam que essa ideia do Descartes foi muito utilizada na história da filosofia, né? De certa maneira está lá em Platão também, no mito da caverna, mas também foi utilizada muito na contemporaneidade por um filme famoso, né? Que agora vai ter o 4º filme, que é o Matrix, né? Então, aquela ideia do Matrix, de que os computadores fazem você acreditar que o mundo é só um sistema de programação, então, máquinas conectadas à sua mente, é como a ideia de Descartes do gênio maligno, só que são conexões espirituais, digamos assim, mentais, né? O gênio maligno faz você acreditar em tudo, mas tudo isso é ilusão, é mentira. Bom, se a gente chega nesse ponto, tudo pode ser questionado e tudo é enganoso. Nem a matemática é segura. Então, onde é que está a certeza? Segundo Descartes, a certeza está na ideia de que eu penso. Por quê? Porque mesmo quando eu duvido, a dúvida é uma forma de pensamento. Então, mesmo se eu tiver, pelos sentidos, sonhando, enlouquecido, ou manipulado por um gênio maligno, então a loucura, os sonhos, os sentidos e mesmo o gênio maligno, a dúvida, no mais alto grau, são formas de pensamento. E segundo Descartes, o pensamento é uma coisa, né? Quem pensa é um eu. Um eu pensa. Então ele vai chegar nessa formulação bastante famosa, né? Do cogito ergo sum, né? Que as meditações metafísicas ele escreve no latim, né? É o penso, né? O cogito é o pensar, eu penso. Cogito ergo sum. Eu penso, logo eu existo. Então, essa é a primeira certeza na filosofia de Descartes, a certeza de que eu existo. E eu existo porque eu me reconheço como uma substância que pensa. Então, se eu existo enquanto corpo, se o mundo existe, nada disso eu tenho certeza. Pode existir um gênio maligno que está me manipulando. Mas eu tenho certeza de que eu penso. Isso é uma certeza, né? Então, a partir dessa certeza do eu que pensa, que mesmo a dúvida é um pensamento, então eu tenho certeza de que eu penso, de que eu estou pensando, Descartes não fundamenta um ponto de ancoragem que é a substância pensante, o que Descartes vai chamar de res cogitans, né? O eu que pensa. A partir disso, né, aí eu vou tentar acelerar um pouco, só para a gente já concluir Descartes hoje. Descartes se defronta com um grande problema. Se eu conseguir provar que o eu é real, o eu que pensa, eu não consigo ainda provar que o eu também tem corpo. Porque eu consigo provar que o eu pensa, mas que o corpo existe, isso é uma outra questão.
De repente, tudo aquilo que me vem pelas sensações, a sensação de um corpo pode ser ilusório. Pode ser só manipulação de um gênio maligno. Talvez esse seja só um ser que pensa, como uma consciência dentro de um computador. Veja, a metáfora do Matrix, ainda é uma metáfora bastante cartesiana. Talvez a minha consciência seja só estar dentro de um computador, eu não tenho nem corpo. Talvez seja só um sistema holográfico, talvez seja um sistema só de projeção. Talvez nós sejamos apenas um sonho de um Deus enganador, de um gênio maligno, ou simplesmente equações dentro de um supercomputador. Então, o Descartes se coloca um problema aí, né? Existe mundo concreto? Existe mundo sensível? Existe mundo empírico? Existe mundo material? Eu tenho um corpo ou só tenho uma alma que pensa, um eu que pensa? Então, veja, para Descartes, aí, alma e pensamento são a mesma coisa, tá? Claro que não é mais a alma religiosa da religião cristã, mas é a alma dos filósofos, né? A alma como uma substância que pensa. Então, Descartes se coloca um problema, né? Se a ciência existe, né, a astronomia, a física, e elas investigam o mundo material, é provável que exista um mundo material. Então, como é que eu posso dizer que provavelmente existe um mundo material? É simples, porque eu tenho ideias que me vêm pelos 5 sentidos. É o que Descartes chama de ideias adventícias. São ideias que advêm até mim, pelos 5 sentidos. Existem também ideias fictícias, que é quando você mistura várias ideias e cria ideias que não existem no mundo concreto. Um unicórnio, por exemplo, é uma mistura de um animal com chifre com um cavalo. Aí você cria um unicórnio. É uma ideia fictícia. É uma mistura de ideias. Agora, Descartes também diz que existem ideias inatas. Existem ideias que nasceram conosco. Ideias que estão no espírito humano. O pessoal já está quase meio-dia, tá? Eu vou pedir só mais 5 minutinhos, só para concluir essa parte de Descartes, tá? Bem rapidinho, para a gente não precisar retomar na aula que vem. Só tirar dúvidas, tá? Então, além das ideias adventícias que vêm pelos 5 sentidos e das fictícias criadas pela imaginação, existem ideias inatas, que existem na mente de todos os humanos, ou seja, nós já nascemos com essas ideias. Quais são essas ideias inatas, segundo Descartes? A ideia de infinito e a ideia de perfeição. Então, todos os seres humanos têm a ideia de que as coisas podem ser perfeitas. Só que isso é muito estranho, a ideia de perfeição, porque não existe nada que nossos 5 sentidos apreendam que seja perfeito. Ou seja, nós nunca encontramos perfeição na vida. E, no entanto, nós temos na nossa mente a ideia de perfeição. Um outro tipo de ideia inata é a ideia de infinito. Nosso corpo jamais entrou em contato com nada que seja além do finito. Mas, no entanto, nós temos na nossa mente a ideia do infinito. Nós conseguimos pensar o infinito. Nós conseguimos pensar a perfeição. Nós conseguimos pensar o infinito, mesmo que o nosso corpo nunca tenha tido contato com nada que seja perfeito ou infinito. Isso significa o quê? Que o infinito e a perfeição são exemplos de ideias inatas. Ideias que nascem na mente humana, que já tem em nós quando nós nascemos, e mais, que existem em todos os humanos. Todos os humanos têm ideias inatas. As ideias adventícias variam de pessoa para pessoa, mas as inatas todos os humanos têm. É por isso que todos os humanos podem, por exemplo, aprender matemática, ou aprender filosofia, ou aprender qualquer coisa. Porque, segundo Descartes, todos os humanos têm essas ideias inatas. Junto com as ideias inatas, né, existe a ideia de causa, que é a ideia de que todas as coisas possuem uma causa. Bom, se eu vejo o mundo e vejo que todas as coisas possuem uma causa, eu obviamente vou ter que postular que existe uma causa de tudo. Esse argumento antigo vem de Aristóteles, né, que postula que se eu tenho que pensar uma causa cada vez mais antiga e primordial, obviamente você chega numa causa de todas as causas. Aristóteles falava de um primeiro motor imóvel, né? Os medievais vão falar de Deus. Agora, o mais importante, né, para Descartes, né, é dizer que analisar a ideia de Deus, né? Porque existe uma ideia de Deus na tradição. Descartes é consciente disso, né? Filosofia também. E Descartes, então, vai analisar essa ideia de Deus. Então, nós temos na nossa mente também a ideia de Deus. Mas nós podemos pensar, a ideia de Deus é adventícia? Aparentemente não. Né? A gente entra em contato com seres criados, né? Mas não com Deus. A ideia de Deus é fictícia? Talvez. Podemos pensar nessa ideia. A ideia de Deus é inata? Provavelmente.
Porque Deus, ele tem os atributos de ser infinito, eterno e perfeito. E na nossa vida cotidiana, a gente não entra em contato empiricamente com nada que seja eterno, perfeito e infinito. No entanto, a ideia de Deus contém todas essas ideias, de infinidade, de perfeição e de eternidade. Bom, aí existe um argumento medieval de um autor chamado Santo Anselmo, do século XI, que vai dizer o seguinte: o Santo Anselmo é o chamado argumento ontológico, né? Que diz o seguinte: pense no ente maior que você pode pensar. Então, por exemplo, um ente maior do que eu é a cidade é maior do que eu. O que é maior do que a cidade? O planeta. O planeta é maior do que eu. É possível pensar uma coisa maior do que o planeta? Sem dúvida, o sistema solar é maior do que o planeta. Algo maior do que o sistema solar? A galáxia. Algo maior do que a galáxia? O universo inteiro. E o que é maior do que o universo inteiro? Aí você, Deus, que é a causa de tudo. Então, segundo o Santo Anselmo, Deus é o ente, e aí concordando com Heidegger, Deus é um ente do qual nada de maior pode ser pensado. É impossível pensar um ente maior do que Deus. Você pode pensar qualquer ente menor do que Deus, o universo, a galáxia, o sistema solar, o planeta, eu e por aí vai. Mas é impossível pensar qualquer coisa maior do que Deus. E aí, a conclusão de Santo Anselmo é: se você pensa que o ente mais alto que existe é Deus, ele necessariamente tem de existir. Por que Deus tem necessariamente que existir? Porque o ente maior que pode ser pensado, ele tem todos os atributos. Obviamente, ele terá de ter o atributo da existência. Então, se Deus é, por essência, eterno, perfeito e infinito, ele necessariamente existe. Porque se ele é o maior ente que puder ser pensado, e ele não existir, até um copo é maior do que Deus, até uma pedra é maior do que Deus. Porque uma pedra é muito pequena, é limitada, mas ela existe. E Deus é o maior ente que a gente pode pensar, mas ele não existe. Então isso é um absurdo do ponto de vista lógico, segundo Santo Anselmo. Então, o maior ente que existe, que é Deus, ele necessariamente tem de existir. Descartes vai retomar esse argumento de Santo Anselmo, um argumento ontológico, para dizer: esse Deus que necessariamente existe, porque ele é a causa das ideias natas, aí que Descartes vai chegar na ideia de Deus. Então, qual é a causa das ideias natas? Tudo tem causa, e as ideias natas já estão em mim quando eu nasci. Quem causou essas ideias em mim? Obviamente, um ser infinito e perfeito, que é eterno, que colocou em mim essas ideias. Então, as ideias inatas têm a fonte em Deus. Então, veja, segundo ponto. Primeiro, Descartes ele constrói a ideia de um eu. A partir do eu, ele constrói a ideia de Deus. Veja, isso é modernidade. Na Idade Média, você primeiro pensa Deus, e de Deus você deriva o eu. A modernidade é o contrário. Você primeiro fundamenta tudo no eu, na dúvida e na certeza da substância pensante, e deduzindo a partir da substância pensante, você chega até Deus. Então, Deus é um derivado do eu. Isso é a modernidade. Mas Descartes, de qualquer maneira, saindo do eu, ele chega em Deus. E ao chegar em Deus, ele precisa encontrar um terceiro ponto, que é o mundo material. Aí é fácil para Descartes chegar no mundo material. Porque se ele deduziu do eu e chegou em Deus, ele vai dizer: mas veja, Deus, ele é veraz. Deus, ele não mente. E Deus é criador. Então, todas as coisas que existem são produzidas por Deus. E, além disso, Deus é verdadeiro. Então, se Deus é criador e verdadeiro, logo as ideias as ideias adventícias que me vêm pelos 5 sentidos, elas são reais. E o mundo material, ele é real. Porque Deus não é um Deus que engana. Então, veja, há que se distinguir o gênio maligno, o Deus enganador, do Deus veraz, que é o Deus da tradição, que Descartes recupera. Então, a existência do mundo e do corpo é provada, segundo Descartes, a partir do argumento de Deus. Então, a partir disso, a gente conclui a nossa aula, né? Descartes, ele fundamenta, então, uma metafísica centrada em 3 aspectos: em Deus, no eu e no mundo. Ele vai falar de 3 substâncias: a substância pensante, que é o eu; a substância extensa, né? Ou seja, que tem espaço, que tem volume, né? Material, substância extensa, que é a matéria; e a substância infinita, que é Deus, que é a causa tanto do pensamento quanto da extensão. E aí Descartes vai dizer que a relação no humano entre essas 3 substâncias é a glândula pineal. E aí é uma ideia que muita gente na história da filosofia vai fazer muita piada com isso, né? Spinoza vai fazer muitas críticas a isso, né?
E, de fato, é uma ideia muito complicada essa ideia da glândula pineal, né? Que está presente em muitas culturas, inclusive na tradição indiana, de que a união entre a mente e o corpo, entre o espírito e a matéria, é a glândula pineal, né? O Descartes vai dizer isso, né? O problema da glândula pineal é que a glândula pineal ela é material, né? Então, como uma coisa material pode fazer uma síntese, uma união entre o material e o espiritual, o material e o inteligível. Isso é um problema. Mas veja, então, concluindo, né, a gente vê então como é que Descartes é o primeiro filósofo moderno. Por que ele é o primeiro filósofo moderno? Ele centra tudo no eu. Mas como ele ainda é o último dos medievais? Por que Descartes ainda é o último dos medievais? Porque Descartes ainda recorre a um argumento da tradição, para falar de um Deus da tradição. Então ele ainda recorre a uma figura tradicional de Deus, o Deus cristão. Beleza, pessoal? Obrigado aí por a gente ter passado um pouco do tempo, tá? A gente continua na semana que vem o nosso passeio, né? E aí na semana que vem a gente vai falar de Kant e também do Karl Popper, tá? Então eu vou colocar no Siga para vocês o texto de Kant, acho que eu já coloquei, né? E vou colocar também o texto do Karl Popper, né? Que é o capítulo 1 do Lógica da Investigação Científica. Então na aula que vem eu vou tentar falar um pouco da ciência moderna, como é que o Kant, a partir de Newton, ele tenta criar uma metafísica para a ciência moderna, coisa que Descartes ainda não fez, né? Foi o primeiro passo, mas é Kant que vai fazer isso. E depois a gente vai estudar mesmo um cientista, né? Um filósofo e cientista que é o Karl Popper, que tenta mostrar, ainda com uma influência muito kantiana, como funciona a ciência, qual é a lógica do funcionamento da ciência, tá bom? Então valeu, pessoal, bom final de semana, até lá, tchau, tchau.